vamos continuar meditando no livro de Apocalipse, nas cartas endereçadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos ver a terceira. Como eu disse, a intenção aqui não é esmiuçar todo o texto, tirar detalhe por detalhe, fazer um estudo, mas se nós tirarmos algumas lições principais para nós, para a vida da igreja, para a nossa vida pessoal. Essas 7 cartas, elas retratam aquilo que literalmente, exatamente, Jesus tinha a dizer para aquelas igrejas. Mas também essas coisas são aplicáveis a todas as igrejas através dos séculos. Existe uma teoria, é uma teoria, mas eu considero válida, de vincular cada uma dessas igrejas a uma fase da história das igrejas, da Igreja de Cristo, no desenvolvimento, na propagação dela, do Evangelho, sendo que aquela primeira igreja de Éfeso, ela representaria aquele período próximo ali do final do primeiro século, em alguns anos que se seguem, onde a gente vê a característica aqui, uma exortação pela perda daquele primeiro amor. A igreja de Esmirna, que é a igreja sofredora, uma igreja perseguida, principalmente aquilo que Jesus diz, aqueles 10 dias, é feita uma relação a 10 períodos de perseguição através dos imperadores que se levantavam. A igreja encontrava alguns períodos de paz e logo em seguida um imperador levantava uma perseguição contra os cristãos e assim vinha um novo, aquele imperador morria ou acontecia alguma coisa, vinha um novo período de paz, logo depois se levantava outro e uma nova perseguição era iniciada. Então aqui nós vemos alguns indícios de que essa carta faria menção a esse período. Aqui nós vamos ver hoje, Pérgamo, ela seria o equivalente a um período onde muitas igrejas, elas se corromperam e elas se uniram ao Estado. Ou seja, houve um determinado momento em que a perseguição foi se afrouxando e que as igrejas se sujeitaram ao império. Não ela como um todo, mas muitas igrejas fizeram isso e nós vemos isso naquele episódio com o Constantino. Aí já no 4º século, 323, 326, o ano. Então isso representaria essa etapa. O nome da cidade, Pérgamo, talvez não seja mera coincidência, porque gamos no grego é casamento e per é um prefixo, uma partícula que é usada para indicar vários casamentos. Né? No caso, ou várias coisas, um número maior do que um. Então, isso seria um nome, uma palavra, que indicaria uma união ilícita, mais de um casamento. Por isso se vê esse vínculo também com a união com o Estado. Jesus não foi alguém que combateu o Estado. Ele foi acusado disso até, para que Roma tomasse posição contra ele. Ele foi acusado disso.
pelos seus inimigos judeus mesmo, dizendo, olha, ele se diz rei, e não podia ter outro rei a não ser aquele que era nomeado pelo imperador. Ele se diz o rei dos judeus. E aí, vocês vão tolerar isso? Em outras palavras, foi isso que eles disseram aos representantes do imperador ali, ao Herodes, o rei Herodes, ao Pilatos. E quando ele foi questionado sobre isso, ele disse, tu disseste, né? São vocês que estão dizendo isso. Mas Jesus não veio competir com o governo humano. Aliás, na palavra de Deus, nós somos ensinados a sermos submissos às autoridades. Mas ele fala de um outro governo, um reino eterno. Jesus é o Senhor da igreja e ele cuida disso. Ele cuida da igreja e nos ensina a andarmos como cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus. Isso não quer dizer que nós devamos ser desobedientes. Não é ensinada a desobediência civil, até que ela contraste com a vontade de Deus explícita. Mas nós somos ensinados a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa no seu lugar. Não há ligação, não deve haver ligação entre a Igreja de Jesus Cristo e o Estado. São duas coisas distintas. Os governos humanos são humanos. Estão lá por permissão, por autoridade de Deus também. É isso que a Bíblia nos ensina. Bons ou maus governos estão lá por permissão de Deus enquanto Ele quiser. E quando Ele quiser tirar, Ele tira. Os grandes impérios passaram. Roma caiu. Embora, de certa forma, esse império ainda esteja presente. Mas o Império Romano caiu. O Império Grego caiu. Os persas caíram. Os babilônios caíram. Os egípcios caíram. Todo grande poder cai. Nós temos países poderosos hoje. Alguns que já foram senhores do mundo caíram. Hoje nós temos grandes potências. Ninguém garante que até a volta de Cristo isso vai permanecer. Algumas grandes potências vão cair. Outras vão se levantar. Mas nunca a igreja está vinculada a elas. Mas particularmente o que aconteceu com essa igreja foi alguma coisa bem ruim. Se ela representa esse período de corrompimento ou corrupção da igreja, isso já é um mal, mas o fato é que coisas aconteceram propriamente nessa igreja, nessa cidade. Pérgamo era, a essa altura, uma cidade importante dentro do Império Romano, naquele tempo em que João escreveu essa carta. Aliás, do nome dessa cidade que vem pergaminho, aquele material onde era escrito, né, geralmente em pele de carneiro, de animal, de bode, onde passou a se escrever os livros, os rolos antigos. Antes era usado papiro, que era um material bem mais delicado, e ele se desgastava muito rápido.
com o tempo. A partir da introdução do pergaminho, se conseguiu manter por mais tempo os documentos escritos. E ele herdou o nome dessa cidade. Por quê? Alguns dizem que lá nasceu a ideia do papiro, lá eles começaram a fabricar. Outros dizem que não, a ideia nasceu entre os fenícios antes, mas que eles foram os grandes produtores, foram aqueles que pegaram uma boa ideia e produziram. Lá tinha uma biblioteca que disputava com a grande biblioteca de Alexandria, no Egito. E essa cidade tinha também muitos templos pagãos, deuses, divindades, e eles tinham um lugar principal. A cidade ainda existe o lugar, tá? Hoje, Pérgamo é chamada Bérgama, e essa cidade, Bérgama, na verdade, ela é uma cidade mais moderna que foi construída ao lado dela, mas a origem é ali. Essa cidade antiga, ela foi construída toda em volta de uma formação rochosa, um relevo, chama de uma mesa, né, porque é reto. E lá em cima, eles tinham a grande Acrópole. Era o lugar mais alto de onde todos avistavam. E ainda existem ruínas dessa Acrópole lá, em Pérgamo. E de onde quer que você estivesse na cidade, você contemplava ali aquele templo construído. Geralmente essas acrópoles nas cidades eram aquele lugar alto, mais vistoso, onde ou se construía o palácio do rei, né, que queria ser visto e queria ver toda a cidade dele, os domínios dele, ou era geralmente construído ali o templo, ou as duas coisas. O templo da divindade principal ali deles. Então, talvez algumas referências que nós vemos aqui sejam justamente a esse templo, tá? Vamos ler nosso texto. No capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então essa é a pequena carta endereçada para a igreja de Pérgamo. Como ele faz nas outras cartas, Jesus diz a João: diga ao anjo, ao representante, ao emissário dessa igreja, da igreja que está em Pérgamo agora, e sempre se dirigindo a ele, dizendo: isto diz aquele, e aí ele se identifica. Aqui ele se identifica como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isso condiz com a visão que João teve inicialmente, quando ele viu uma figura que ele identificou. João conhecia Jesus, e ele identificou como sendo
A pessoa de Jesus, embora com certas características sobrenaturais ali, mas uma delas é que da sua boca saía uma espada de 2 fios. Essa característica, é lógico que ela é uma figura para que nós possamos compreender verdades. A espada é representativo de justiça. E Jesus, então, aqui se apresenta como aquele que tem na sua boca as palavras de justiça, a palavra da verdade, a palavra de Deus. Várias vezes eu já mencionei isso aos irmãos aqui. Nós precisamos entender que quando se fala de justiça, o que é justiça? Não é o que é justo para mim ou é justo para você. Justiça são aquele conjunto de verdades determinados pelo Senhor do universo, que é Deus. Isso é o que é justo. Eu posso achar uma coisa justa e você achar que aquilo é injusto. Não são os nossos critérios que determinam o que é a justiça de verdade. A justiça verdadeiramente é aquela que é definida por Deus. E Jesus aqui é aquele que tem toda a palavra da justiça. E com a palavra ele julga. Então, mais uma vez, irmãos, nós vemos que Jesus está exortando, antes de começar a falar qualquer coisa, a que as igrejas dessem atenção ao que ele diz. Nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. Amém? Não podemos. Isso envolve grande risco para a nossa saúde espiritual. Aquele que não é salvo, ignorando, não dando ouvidos para a palavra de Deus, ele põe sua alma em risco. Na verdade, ele está se lançando ao inferno quando ele dá as costas, quando ele ignora a palavra de Deus, quando ele não dá atenção para o que Jesus tem a dizer. E o que Jesus tem a dizer é a própria palavra de Deus. E muito menos cabe ao crente, ao verdadeiro cristão, ele negligenciar as palavras do seu Senhor. Numa esfera, só para ilustrar, numa esfera muito inferior, quando nós temos no nosso trabalho, nossos superiores, nossos encarregados, chefes, gerentes, e eles falam alguma coisa para nós, nós podemos ignorar eles? Você vai trabalhar, seu patrão fala alguma coisa, e você fala, isso não me interessa. O que acontece com os funcionários que trabalham desse jeito? Não duram muito tempo, né? Eles colocam seu emprego em risco. Na verdade, eles se condenam ao desemprego. Mas numa esfera muito superior, nós não podemos negligenciar de maneira alguma aquilo que o nosso Senhor, o nosso dono, a Bíblia mostra que ele nos comprou com o seu sangue. Nós não podemos ignorar ou negligenciar o que ele tem a dizer. Quando uma igreja dá mais atenção a autores humanos do que ao que Jesus diz, ela entra em grande risco. E isso tem determinado a decadência espiritual de muitos crentes e de muitas igrejas inteiras. Por estarem ignorando a palavra de Deus.
Irmãos, é bom nós lermos. É bom nós nos inteirarmos do que outros homens, pelo menos ditos de Deus, têm a dizer. Muitas vezes nós aprendemos com eles. Cultura sempre tem lugar. O conhecimento é bom, mas nós precisamos de discernimento para julgar as coisas. Julgar conforme a justiça de Deus. Sempre o parâmetro é esse. O apóstolo Paulo foi um homem que tinha profundo conhecimento de toda a cultura judaica, dos rituais, dos ensinamentos, da lei. E, ao mesmo tempo, ele era um estudioso que tinha conhecimento da cultura grega, a língua, a cultura, os filósofos gregos. Paulo era um homem culto. Mas o que ocupava o lugar central na vida dele, que fazia com que ele avaliasse cada uma dessas coisas, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim, era a palavra do Senhor. Então nós temos que aprender sempre a fazer dessa maneira. Hoje existe um grande risco de muitos crentes, muitas igrejas estarem dando mais atenção para autores, seguindo homens. Esse, mesmo no nosso meio, pegar de repente, esse é um mestre entre os batistas. E nós começamos a ouvir tudo o que ele tem para dizer. Cuidado. Enquanto ele estiver dentro da Bíblia, de verdade, é digno de ser ouvido. Mas se ele sair, não mais. A essência do nosso conhecimento, a base de tudo tem que ser a palavra de Deus. Todo o resto gira em torno. Não pode ocupar o lugar dela. Então, o que tem acontecido é que muitas igrejas negligenciam a palavra de Deus, dando mais ouvidos a autores humanos. Precisamos tomar cuidado com isso. Mas o que acontecia aqui? Jesus, o Senhor da igreja, tinha uma palavra importante a dizer para aquela igreja. E aquela tinha sido uma boa igreja. Assim como ele fez com Éfeso, lembram? Jesus disse: eu conheço a tua obra, teu trabalho, teu zelo, que vocês resistiram a pessoas que se apresentaram como sendo de Deus e não são. Versículo 2 ali desse mesmo capítulo. Aqueles que dizem ser apóstolos e não são, vocês desmascararam eles, os achasse mentirosos. Vocês sofreram. E ele tece aqui alguns elogios, mas ele diz para Éfeso: mas eu tenho contra vocês o fato de que vocês deixaram o primeiro amor. É interessante nós observarmos que a situação de Pérgamo era um pouco pior do que a de Éfeso. Porque ainda deixando o primeiro amor, o que era grave, senão Jesus não teria exortado eles, mas nós vemos no versículo 6 que depois da exortação Jesus ainda dirigiu mais um elogio. Tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, eu odeio as obras dos nicolaítas, e vocês odeiam também, vocês rejeitaram eles. Parabéns, isso é ponto a favor de vocês fizeram bem.
Mas não é o que ele diz a Pérgamo. Observaram isso? Atentaram para isso? Pérgamo, pelo contrário, é uma das coisas que Jesus diz: vocês têm no meio de vocês. Eles tinham dois problemas que são apontados por Jesus. Mas o versículo 13, antes da gente chegar sobre isso, nós dissemos, essa tinha sido uma boa igreja. No versículo 13 ele diz, eu conheço as tuas obras também. Jesus, como Senhor da igreja, ele vê tudo aquilo que cada igreja faz. Aquela igreja que defendeu a verdade, que pregou o evangelho, que pregou a palavra, que andou, que viveu, procurando fazer a vontade de Deus no meio de uma geração corrompida. E olha que eles estavam cercados de idolatria, eles estavam cercados de uma pecaminosidade grande na cultura helenística. A cultura grega era extremamente permissiva, idólatra, ao ponto daquilo que Paulo viu lá em Atenas, lembram? Tinha um grande conjunto de altares para todo tipo de deuses. Tinha um altar lá até para um altar vazio ao Deus desconhecido. Quer dizer, se faltou algum, ele é representado aqui. Nós queremos adorar todos os deuses. Era uma cidade totalmente permissiva na adoração, na idolatria, na religião, como era permissiva também na imoralidade, na falta de continência, nas festas, nas orgias, na bebedeira, na comilança, na promiscuidade sexual. Isso imperava naquelas cidades. E Jesus ainda assim elogia aquela igreja. Eu conheço as tuas obras. Vocês se mostraram fiéis. E eu conheço também onde habitas. Por que ele diz isso? Que é onde está o trono de Satanás. Aqui há um entendimento que se referia àquele grande templo lá na Acrópole. Era um grande centro de idolatria. E ele diz, vocês estão num lugar desse e retens o meu nome. Vocês guardaram o meu nome e não negaste a minha fé. E ele relembra os dias de Antipas. Antipas, segundo se sabe, foi um líder, um dos pastores daquela igreja em Pérgamo. E ele diz, se refere a ele como uma fiel testemunha, alguém que foi fiel pregando, anunciando o evangelho de Jesus. E ele foi morto por isso. Foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que se entende é que ele foi martirizado, levado como que oferecido aos deuses, numa forma de retaliação aos cristãos, à igreja que pregava a Cristo, numa forma de intimidar, matar alguém para intimidar os outros. E ainda assim eles continuaram fiéis. Mataram o líder deles. Olha, o seu líder foi oferecido aos nossos deuses, e o seu Deus não fez nada. Era uma afronta. Mas, ainda assim, essa igreja permaneceu pregando o evangelho. Permaneceu guardando o nome do Senhor.
Mas, aí é o duro, né? Quando tem esse mas. Quando alguém elogia a gente, né? Olha, não, você tem sido, né, um bom funcionário, tem sido isso, aquilo, mas, e quando entrou com esse mais, aí complicou. Lá vem bomba. Sim, mas o que vem? Esse mas aqui é porque Jesus via coisas neles que não o agradavam de maneira nenhuma. Vocês têm sido fiéis. E isso, irmãos, mostra pra gente que uma igreja, ainda que ela tenha sido fiel, uma igreja, ou vamos individualizar, né, falando, um crente mesmo, ele pode ter sido fiel, mas todos nós estamos sujeitos a ser corrompidos. Ainda que nós não abandonemos a fé, mas nós podemos sofrer corrupção da nossa fé. Por isso nós precisamos estar atentos, zelosos, como crentes, como igreja. Eu tenho sido um crente fiel por 5 anos, 10 anos. Isso assegura que eu vou ser fiel sempre? Servos de Deus no passado se deixaram corromper. Davi era fiel? Se corrompeu. Se arrependeu? Sim. O verdadeiro crente, ele se arrepende. Salomão, o filho de Davi, era fiel? Olha, um homem que na sua juventude poderia pedir tudo para Deus e pediu: Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo, para eu cuidar bem do teu povo. Deus abençoou ele. Esse Salomão se corrompeu. Justamente por quê? Porque ele negligenciou coisas que ele deveria ter ouvido de Deus. Todos esses, eles em algum momento negligenciaram. E eles se tornaram tolerantes. Isso não é tão mal. Cuidado. Quando nós começamos a pensar, aquilo que antes nós vimos, isso não é bom, isso não vai ter lugar na minha vida. No nosso fervor, né? E chega um momento que nós dizemos, não, isso afinal não é tão ruim assim. Não vai me prejudicar, não tem problema. Deixa entrar, deixa acontecer. Vamos lá. Cuidado, irmãos, irmãs. Nós podemos estar a um passo de nos corromper. Uma coisa que nós devemos temer é de podermos ser enquadrados na mesma condição dessa igreja de Pérgamo. Pérgamo, o que define ela é a igreja tolerante. Ela se tornou tolerante. Tolerante com o pecado, tolerante na doutrina. O Balaão foi um falso profeta, ou um profeta corrupto. O que aconteceu com ele? Lá no passado, ele é citado lá em Números. Ele se vendeu ao rei Balaque para colocar tropeços para o próprio povo de Israel. Ele se deixou ser usado. E o que ele trouxe? Qual foi a dica dele que por fim ele deu? Embora Deus tenha repreendido e ele tenha sido freado por Deus até um certo ponto, mas a ganância dele, ele já tinha se corrompido, se vendido, ao ponto de ele ter feito aquilo que o inimigo de Israel queria.
E ele ensinou como ele poderia prevalecer sobre Israel, induzindo tropeço. Tentação sobre o povo, sobre os homens de Israel. E assim como nós lemos aqui, ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, coisas para eles tropeçarem, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então aqui fala de idolatria, permissividade na idolatria, permissividade na área sexual. O que faz entender que havia alguém, talvez uma ou mais pessoas, que estavam ali dentro da igreja e que estavam, de alguma maneira, ensinando e estimulando aos irmãos aquele tipo de coisa imoral. Isso não é tão ruim. Olha, todo mundo aqui em volta pratica isso. E realmente, todo mundo em volta ela praticava certas coisas. Como nós dissemos, eles viviam no meio de uma sociedade muito permissiva. Mas aquilo que eles tinham aprendido inicialmente, o zelo de homens que trabalharam ali como eles, Antipas, por exemplo, o zelo espiritual desses homens, alguém estava combatendo, olha, ele era muito bom, mas olha, não tem necessidade de ser assim como ele foi. Por que não sermos diferentes? Nós não devemos. É um apelo que tem feito hoje os crentes serem muito parecidos com o mundo. Não, nós não devemos ser tão diferentes. Isso pode chocar, afastar eles de nós. A gente tem que ser mais parecido com o mundo para atrair eles. Não é uma estratégia que tem sido infiltrada no meio da igreja? Olha o tipo de louvor, de som. Olha o tipo de atividades que nós encontramos na igreja. Vamos ser mais parecidos para nós sermos mais atrativos. Nós vamos cantar letras falando de Cristo, falando de coisas da Bíblia, mas nós vamos cantar o som que eles gostam. Nós vamos pôr luzes, porque eles gostam de show, eles não pagam caro para assistir show. Quando vem um grande artista para se apresentar, em São Paulo, né, vira e mexe, vem algum daqueles famosos, né, cantores internacionais. Uma semana antes, ou mais, já tem gente dormindo na calçada, fazendo fila para assistir o show, aquelas luzes, aquele som. Vamos pegar isso e trazer para a igreja. A gente vai falar de outras coisas, nós vamos cantar, né, coisas da Bíblia. Mas vamos dar o show que eles querem. Isso não faz mal. E assim, as coisas andam e as igrejas vão se mundanizando. Em vez de trazer santidade, né, trazer as pessoas para a santidade, a igreja está deixando a sua santidade, está se vestindo como o mundo, praticando coisas que o mundo pratica, falando como o mundo. Hoje de manhã nós falamos sobre as versões da Bíblia, paráfrases, nós mencionamos aquela que usa até palavrões, né? Uma Bíblia numa linguagem cheia de gírias e palavrões. Palavrões pesados. Qual o argumento? Vamos usar
isso para falar a língua deles. E eles até se apoiam na Bíblia, né? Paulo não disse, fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios, ver se consigo salvar alguns? Então, vamos fazer de tudo. Os fins justificam os meios. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Não é isso que Paulo disse. Não é isso que Paulo fez. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que com essa filosofia, essa ideia, essas ideias, na verdade, o que nós vemos acontecendo é muito daquilo que aconteceu na igreja de Pérgamo. As igrejas vão se tornando tolerantes. E já que a igreja ela é composta de pessoas, não tem como a igreja ser tolerante sem que os membros dela sejam também. Certo? Para que uma igreja se torne tolerante, é preciso que eu, você, que somos membros dela, nós nos tornemos tolerantes. O pastor seja tolerante, os membros se tornem tolerantes. Tolerantes, permissivos. Vamos abrir, vamos baixar a guarda. Nada é ruim. Muitos fazem isso até no intuito de crescer. Vamos crescer, não podemos ficar em 30, 50 membros. Nós temos que crescer, e para crescer a gente tem que baixar a guarda, não podemos dificultar o ingresso das pessoas. Então eles abrem mão da santidade, da moral, e abrem mão também da doutrina. Aí nós entramos na questão dos nicolaítas. Jesus disse no versículo 15, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Se já era um ponto que Jesus odiava, abominava, que era eles tolerarem aqueles que estavam no meio deles e que estavam incitando o povo a deixar a santidade. Havia também a doutrina, o ensino dos nicolaítas que estava penetrando na igreja. Éfeso, assim como Deus, odiou a doutrina dos nicolaítas e freou, falou, aqui vocês não têm lugar com essas ideias. Mas Pérgamo não. Pérgamo viu isso começar a se infiltrar ali e aceitou. Não era assim antes, não era assim no tempo do Antipas, mas agora nós vivemos um novo tempo. A igreja não pode ficar parada no tempo, né? Né? É a ideia, é a filosofia. Espera aí, não é questão de parar no tempo. Nós temos que ficar com a Bíblia. Nada que nos mova da palavra de Deus, nos leve para fora dela, deve ser aceito. Não é questão de tempo. Não é questão de nós nos moldarmos às novidades que surgem. Se surgir alguma novidade que é saudável, não fere a Bíblia de verdade, nós temos que analisar, e isso não é por ser novo que nós não vamos usar. Paulo não usava microfone. Não tinha. E se tivesse, será que usaria? Talvez. Não, mas no tempo dos apóstolos não tinha microfone, nós não podemos usar microfone. Isso é uma bobagem, né? Sabendo usar, fazendo bom uso, não é problema. Mas tem outras coisas
que são novidades que vão entrando na vida da igreja e que têm que ser analisadas. Isso fere o princípio bíblico. Nós somos ensinados por Paulo lá na carta aos Coríntios sobre vários aspectos com relação à ordem no culto. Existe um cuidado a ser tomado. Nós estamos reunidos para adorar a Deus. Isso não deve ser feito nunca de qualquer maneira. Amém, irmãos? Nunca de qualquer maneira. Nós temos que ter um mínimo de consciência para termos o zelo adequado. Às vezes a gente vai um pouco longe, né? Ninguém diz que, olha, tem que ter terno e gravata. Tem alguns que tinham esse conceito, né? E tem algumas igrejas por aí que usam isso. Né? Tem que usar terno e gravata. Paulo usava terno e gravata? Pedro? João? Não. A roupa deles era outra, né? Nós estamos vendo que quase ninguém mais usa terno e gravatas, a não ser para ocasiões muito especiais. Não há necessidade. Mas não é por isso que nós vamos nos vestir de qualquer maneira. Tá certo? Ah, não precisa mais terno e gravata. Eu vou vir pregar de bermuda semana que vem. Ou de shorts. Já pensou? Não cabe. Não é verdade? Às vezes a gente se prende muito à questão da decência para as mulheres. Isso é importante, sim, mas os homens também têm que cuidar disso. Mas os nicolaítas, eles se introduziram nas igrejas e a própria Bíblia não deixa claro qual era exatamente o problema deles. A única coisa que fica clara é que eles tinham uma doutrina, ou seja, eles tinham algum tipo de ensino específico. A grande maioria comenta que os nicolaítas teriam se originado em um determinado homem chamado Nicolau, mas que ninguém sabe de onde era, onde surgiu. É uma teoria. Quem foi esse Nicolau? O que realmente ele ensinava? Não, a Bíblia não deixa claro. Eu não sei de onde tiram, porque eu nunca vi, todos os comentários que eu vi nesse sentido, que falam isso, nenhum deles aponta, assim, propriamente uma fonte. Olha, algum historiador antigo, né, o contemporâneo, o Flávio Joséfo, ou alguém um pouquinho mais para frente. Ninguém nunca citou esse tal Nicolau e nem o que ele diz. Ninguém tem uma fonte assim de dizer, um daqueles chamados pais da igreja, alguém que tenha feito uma referência, nós nos baseamos no que esse ou aquele disse. Não. As características que dão normalmente são muito parecidas com outro problema, outra heresia que imperava ali. E pode até ser isso, é uma teoria. Né? O gnosticismo é muito parecido. O que dizem sobre o nicolaísmo com o gnosticismo. Mas talvez a questão seja outra, e eu sou adepto de outra ideia, porque a palavra Nicolau, o nome Nicolau, ela tem um significado, ela é a junção de duas palavras. Laos, que é povo, e Nikos é aquele que prevalece. Então, esse nome quer dizer, a tradução do nome Nicolau é essa, tá? Aquele que prevalece sobre o povo. Aquele que domina o povo. Então, eu sou adepto desse pensamento,
me leva a crer, já que não se tem um Nicolau, um personagem, uma pessoa de fato mencionada, para que se pudesse reputar a ele, eu creio que esse nome foi empregado, nicolaísmo, pela prática de pessoas que se infiltravam na igreja, e a doutrina deles seria exatamente essa, de criar dentro da igreja uma hierarquia, uma casta de pessoas que dominam as igrejas. Então, isso se infiltrou nas igrejas. O clero, nós temos o clero da igreja, que é quem realmente tem poder, e os fiéis, os leigos, o povo. Algumas igrejas têm uma forma de administração, onde a igreja pode ter 100, 500, 1000 membros, mas ela tem um grupo que leva vários nomes, presbitério, corpo diaconal, seja qual for. Aquele grupo, na verdade, é que participa das decisões, os outros só contribuem e comparecem aos cultos. Mas quem governa são essas pessoas que compõem esses grupos específicos. Não é assim que Jesus estabeleceu a igreja. Não existe hierarquia dentro da igreja. Jesus disse para os discípulos dele o quê? Quem quer ser o maior, faça-se o menor. Você quer ser grande na igreja, irmão, irmã? Então você põe a servir, né? Porque você realmente vai ser importante. Ninguém é colocado para dominar a igreja. É um servir ao outro. E não é querer ser grande por vaidade pessoal. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser útil na obra. Eu quero ser útil na igreja. Então se entrega. Se dedique aos outros. Se entrega para o evangelismo. Se entrega para missões. Se entrega para servir a sua igreja. Se precisa esfregar o chão, lavar o banheiro, faça. Se precisa socorrer um irmão, socorra. Seja útil. E Deus vai ver isso. Ele vai ver o teu coração, vai ver a tua atitude. Aos olhos de Deus você vai ser grande. Amém? E é o que importa. A igreja de Pérgamo se tornou tolerante porque ela deixou infiltrar ideias erradas, anticristãs. Se de fato o nicolaísmo era isso que nós estamos falando aqui ou não, bom, não posso afirmar com certeza, tá? É o que eu entendo. O significado do nome é esse. Tá? Nicolaus é isso, nicolaísmo viria de pessoas que dominam sobre o povo. Isso é errado dentro da igreja. Jesus disse, eu abomino, eu odeio isso. Mas vocês estão tolerando. Vocês estão sendo permissivos. Se era outro problema dos nicolaítas, não muda tanta coisa assim. Desculpem, se era outro problema da igreja de Pérgamo, né? O que esse nicolaísmo representa, o que ele estava fazendo. Eles estavam tolerando alguma coisa que Jesus odeia. Se Jesus odeia uma coisa, nós devemos odiar também. Se ele ama alguma coisa, nós devemos amar também. Nós devemos amar nossos irmãos, porque Jesus ama. Ele pagou caro, ele comprou eles com seu próprio sangue. Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu tenho que amar essas pessoas também.
Se ele ama, eu devo amar. Nós devemos amar a palavra de Deus, porque é evidente que ele nos deu a sua palavra e ele não tem nada contra isso. Ao contrário, ele ama aquilo que ele nos entregou. Jesus ama a igreja. O amor às almas perdidas. Nós devemos anunciar o Evangelho, anunciar Cristo, para que mais pessoas sejam salvas. Porque essa é a vontade de Deus. Pura e simplesmente. Se essa é a vontade dele, é porque ele ama isso. E nós devemos amar isso também. Não podemos ser permissivos na nossa vida ou na vida da igreja, tolerando que o mal se infiltre. Nem em termos de doutrina, nem em termos de santidade, de pureza. Irmão, irmã, comece a cuidar por você em casa. Guarda teu coração para não pecar contra Deus. Amém? Cada um de nós deve ter esse compromisso. Guarda teu coração. Segundo, nós precisamos ter zelo da doutrina. Busque conhecer os ensinos bíblicos, a vontade de Deus para nós, o ensino dele para a igreja, para a vida da igreja. Defenda isso. Procure entender o melhor possível. Defenda isso. Se alguém entrar na igreja trazendo uma doutrina falsa, esteja pronto a defender a verdade. Nós não podemos ser tolerantes só para... Não, mas espera aí, deixa ele vir, né? Ah, mas ele crê em alguma heresia. Ele tem umas ideias antibíblicas, não neotestamentárias. Bom, então, antes que ele possa se tornar um membro da igreja, nós precisamos ensinar ele. É bíblico que a gente haja com amor dessa maneira. Quando a gente vê um irmão que talvez esteja ensinando alguma coisa errada, talvez seja por ignorância. Priscila e Áquila viram o Apolo, que era um pregador sincero, contundente, fiel. Ele anunciava Cristo. Mas ele ignorava o Espírito Santo. Ele não sabia de algumas coisas que tinham acontecido lá em Jerusalém. E Priscila e Áquila chamaram... É duro, né? Pegar o pregador. Eles chamaram Apolo e... Olha, tem algumas coisas, irmão, que nós precisamos dizer para você. Devem ter falado com muito amor, mas Apolo foi um homem que foi trazido para isso, para o conhecimento, e ele foi ainda mais útil depois. Ao que parece, ele já não era tão novo, mas ainda ele serviu a Deus. Depois ele desaparece nos relatos bíblicos. Hein? Mas se alguém se torna resistente à verdade, ainda que ela seja apresentada amorosamente, nós precisamos tomar muito cuidado para que aquilo não se infiltre na igreja. Eu já lidei com essa situação, não eu só pessoalmente, mas com outros irmãos. A gente já vivenciou ao longo desses anos todos aí algumas circunstâncias onde pessoas tentaram adentrar a igreja com doutrinas estranhas. Estranhas não só de esquisitas, não, estranhas porque
são estranhas à própria palavra de Deus. E nós tivemos que resistir deles. E alguns deles são astutos mesmo. Mas enquanto a gente não sabe do que eles estão querendo fazer, é uma coisa. Mas quando nós vemos que eles estão fazendo, ensinando a coisa errada, uma doutrina errada, estão mesmo querendo agir como Balaão, lançar tropeços na igreja, nós temos que nos levantar com zelo, não podemos nos calar, não. A igreja tem que se defender antes que o mal se alastre. Uma época, na igreja onde eu e a Miriam nos convertemos, antes ainda da nossa conversão, acho, surgiu um personagem lá que você chegou, parecia tão fiel, crente, sincero, se apresentou como batista, e quando foi ver, ele estava fazendo grupinhos, se chegando a um, ao outro, e começando a ensinar umas coisas estranhas. Era um americano, e era americano, né? Ele. E até aí a gente não sabia, mas isso acabou batendo em alguém que acendeu o sinal de alerta e levou a questão para o pastor. Opa, então agora a gente tem que agir. Nessa hora não pode ficar, puxa, mas é um irmão que pode ser importante para a igreja, ele fala bem, ele está chegando novo aí, vai somar, é mais membros. Não. Ele teve que ser corrigido, e a maneira astuta que ele estava agindo, se descobriu o que ele estava fazendo, e ele teve que ser posto para fora da igreja mesmo. Pode parecer pesado, nossa, mas pôr para fora da igreja? Sim, não tem lugar para você aqui, não. Desse jeito não. Se você não se arrepender, se você não mudar sua atitude, aqui não é o seu lugar. Assim, a igreja de Pérgamo tinha que agir com aqueles que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Assim, eles tinham que agir com aqueles que estavam retendo, guardando a doutrina dos nicolaítas. Aquilo tinha que ser rejeitado. A igreja tem que buscar a pureza doutrinária, a pureza na santidade dela. Esse é o nosso grande desafio. É enganoso pensar que se nós formos permissivos e tolerantes é que a igreja vai crescer. Sabe o que acontece com a igreja permissiva e tolerante? Ela incha. Ela não cresce, é enganoso, é inchaço. E quando alguma coisa incha, não é bom sinal, alguma coisa não vai bem. Mas você quer ver uma igreja crescer de verdade? É quando ela é fiel. Quando seus membros se propõem a ter uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de dedicação ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. Essa igreja vai ter o crescimento verdadeiro. Pode ser lento, mas Deus vai dar o crescimento. Ele vai acrescentar as almas. Ele vai colocar os eleitos no caminho dessa igreja. Aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Ele vai fazer. Nós não precisamos forçar a barra para trazer. Deixa Deus fazer. Façamos a nossa parte. Sejamos uma igreja que agrada a Deus. Sejamos uma igreja que Jesus não precisa dizer, mas
tenho isso e aquilo contra ti. Amém? Jesus é o Senhor da igreja. Devemos ouvir dele. Deus disse isso de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele ouvi. Essa é a ordem que nós temos, de ouvir o que Cristo tem a dizer. Que eu e você possamos dar ouvidos mesmo para Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir o chamado dele, o chamado para a salvação, o chamado para a obra, o chamado para a santidade. Que nós possamos ouvir as exortações dele, que nós possamos ouvir o bem-estar, servo bom e fiel, que nós possamos atentar para os mas que ele tem a dizer por nós. Não feche os ouvidos. Quando ele diz, eu conheço as tuas obras. Opa, fala, Senhor. E ele diz, mas, agora eu não quero mais ouvir. Não. Nós temos que ser prontos para ouvir tudo que ele tem a dizer, sem negligenciar. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.